Bom dia para você. Como é gostoso, né? A gente louvar a Deus, se encontrar aqui, né? Tá todo mundo junto, unido, no propósito de encontrar com Deus, de encontrar uns com os outros também. O que será que Deus tem para dizer para nós? Nós já dissemos muitas coisas para Ele, e Ele vai falando enquanto a gente canta, enquanto a gente louva, Ele vai falando pelas pessoas que a gente encontra, no que elas falam para nós, nas situações que a gente vai vivendo, na vida, no dia a dia. E aí a gente se encontra aqui, cada um com a sua experiência, e a gente reúne as nossas experiências, e tudo isso aqui a gente oferece para Deus. E Ele oferece para a gente o Espírito dEle. A gente vai abrir a palavra hoje. Os textos estão ali, na verdade, estão ali na tela. Mas eu quero pedir a guia de Deus para aquilo que a gente vai estudar, tá bom? Fecha os olhos. Deus amado, obrigado, Senhor, por esses momentos na sua presença. Que a gente entenda, Senhor, o que o Senhor planejou para que a gente seja feliz de fato. Para que a gente viva todos os momentos de alegria que compõem esse grande quadro da felicidade, Pai. Toma a nossa vida nas suas mãos, à medida em que a gente entrega e nos ajuda a entregar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Quero começar com uma pergunta. A pergunta é a seguinte: por que você está na igreja? Por que você vai à igreja? Por que você pertence à igreja? O que traz você aqui? E essa é uma pergunta que cada um tem que fazer para si mesmo, porque provavelmente a resposta pode ser diferente para cada um de nós. Pode ser que você venha aqui por causa de um amigo, de uma amiga. Pode ser que você venha aqui por causa da música. Pode ser que você venha aqui porque você gosta do estilo do culto. Pode ser que você venha porque você gosta da pregação que é feita aqui. Ou seja, cada um vai ter motivos aí para enumerar e para dizer, estou na igreja por causa disso. Mas eu quero fazer com que você pense no porquê de fato deveria nos trazer à igreja. Porque se aquilo que deveria nos trazer na igreja não é o que é de fato, a mudança deve acontecer dentro da gente, né? E a gente está sempre precisando de mudança. Parece ter um imã puxando a gente sempre para o que é errado, porque não presta, né? E a gente não percebe que vai descendo e que vai mergulhando conforme a vida passa. E vamos para Jesus, vamos pensar em Jesus. Qual era a visão dele? E eu vou tratar a visão agora de um modo mais empresarial, em termos de visão e missão. Sabe? Visão de uma empresa, missão de uma empresa. Vamos pegar isso aí para puxar e olhar para Jesus. Qual era a visão dele? Na vida dele, no ministério dele. Lembrando que visão é o objetivo, né? É a declaração dos objetivos de uma empresa. Ou seja, vou fazer uma empresa minha. Vai aparecer com quantos trabalhadores? Eu mesmo, só. Minha empresa vai ser o quê? Vai ser vender amendoim no Farol. Certo? E qual que é a minha visão? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é vender o máximo de pacotinhos de amendoim por dia. Está aí, essa é a visão da minha empresa. Vender amendoim. O máximo de pacotes possível. Aí eu me lembrei de um videozinho que eu vi aí esses dias. O camarada entrevistando um moleque de 11 anos, um menino. E aí o menino vende, não sei se é amendoim ou doce no Farol. E aí o camarada perguntou, quanto tempo faz que você faz isso? Ele disse, desde os 6 anos. 5 anos ele já vende, né? E quanto que você ganha aí por dia? Eu ganho por mês uns R$2.000. Olha, que bom, hein? E o que você faz com o dinheiro? Ele diz, eu aplico em criptomoedas.
E começou a falar um monte de coisa assim. Eu não entendo bolhufa de criptomoeda, mas o menino entende, né? E a conversa foi interessante, né? Vender coisa no farol. Bom, o objetivo da empresa é esse. Então está aí a visão. Qual é a visão de Jesus? Qual era o objetivo dele? O que ele queria alcançar quando ele nasceu e viveu aqui nesse mundo? A visão dele era salvar o mundo e alcançar o mundo inteiro com a mensagem de que as pessoas estão salvas. Essa é a visão dele. Ele veio ao mundo para salvar e para fazer com que a mensagem, a ideia, a salvação, as boas novas chegassem a todas as pessoas na época dele. E a missão de Jesus qual era? A missão. Visão era salvar e alcançar. E a missão dele? Bom, a missão dele era, a declaração de missão é o como você vai alcançar os objetivos. Ou seja, a minha empresa é vender amendoim no sinal, o máximo de pacotes possível. Então, agora, a minha missão é como eu vou alcançar isso. Então eu vou, para vender o máximo de pacotes, eu vou parar no sinal tal, vou me vestir de tal jeito, e a abordagem que eu vou fazer vai ser essa. É o como, a estratégia. Qual foi a missão de Jesus? A visão qual era mesmo? Salvar e alcançar. Certo? E qual era a missão dele? Qual foi? Salvar através da sua vida, da sua morte e ressurreição. Para alcançar essa, aí a missão dele foi feita como? O como foi? 12 discípulos. Certo? Então, a missão dele realmente foi 12 discípulos, chamar 12 discípulos. Parece um negócio meio estranho assim, né? Imagina, se a minha visão é alcançar o mundo inteiro, a minha missão, o como eu vou alcançar isso vai ser o quê? Chamar 12 pessoas para alcançar o mundo inteiro. E tem mais, ele só tinha 3 anos e meio para fazer isso. 3 anos e meio, nada mais do que isso. Em 3 anos e meio, ele tinha que viver, salvar e chegar, contagiar o mundo inteiro. Então ele chamou 12 discípulos. Eu não faria isso com certeza. Ainda mais nas características dos discípulos dele, né? Você olha para cada um deles, puxa vida, a gente conhece ali a história bíblica, sabe no que eles se transformaram, e essa é a coisa, é que Jesus não olha para a gente no que a gente é, mas no que a gente pode ser com ele, no que a gente pode se tornar, né? E essa foi a missão dele, e ele se dedicou a esses 12 discípulos. Como é que era o negócio? O chamado era, segue-me. Em geral, quando a gente fala de discipulado, a gente pensa em palestra, em alguma outra coisa, né? Eu vou dar para você uma série de palestras, uma classe de discipulado. Jesus não tinha negócio de teoria, classe de discipulado. A teoria vinha junto com a prática. O negócio de Jesus era assim, vem, me segue. Me segue é o quê? Faz o que eu faço. Anda comigo, come comigo. A gente vai acampar junto, vai dormir ao relento junto, a gente vai viver o dia a dia junto. E isso é totalmente contrário ao que, em geral, religiosos fazem. Religiosos fazemos quando nós nos deixamos tornar religiosos. Porque Jesus dizia assim para os discípulos, os fariseus façam tudo o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. É a hora de eu perguntar para mim, né? Devo fazer... Será que as pessoas podem fazer o que eu faço? Ou destoa muito do que eu falo? Essa é uma coisa que me incomoda muito, sabe? Porque todo sábado eu estou aqui pregando, né? Então o tempo inteiro eu fico me cobrando. Deus, o que eu faço tem que ser coerente com aquilo que eu falo.
Porque eu não posso ter como profissão ficar anunciando para as pessoas, dizendo, olha, isso é bom para você, você deveria fazer isso, faça aquilo ou faça... E eu não fazer, eu não viver aquilo. Que luta é isso? É a luta de cada um de nós, né? Ser aquilo que eu falo. Mas nós estamos falando, lembra, nós estamos falando de visão e de missão de Jesus. O chamado que ele fazia era segue-me. E a palavra discípulos, ó, só para curiosidade, né? Keleftos, que quer dizer ir para algum lugar com outra pessoa, com, junto, né? Aceitar um chamado para se tornar seguidor. Era isso. Então Jesus chamou os discípulos e disse, bom, para cumprir a minha visão, então a minha missão é chamar vocês dois, vocês me seguem, porque vocês vêm junto comigo, vocês vão me seguir, a gente vai caminhar junto. E é assim que vocês vão aprender, é assim que eu vou conseguir cumprir a minha visão. Então, designou 12 discípulos para estarem com ele. Agora, qual é a visão de Jesus para mim? Porque essa foi a visão de Jesus para o ministério dele, para a vida dele, para o que ele ia fazer. A visão dele de viver, morrer, ressuscitar e depois alcançar o mundo, e isso através de 12 discípulos. Agora, e para mim? Qual é a visão de Jesus para mim? Alguém arrisca? Me salvar. Essa é a, visão, a missão dele, a minha. Qual que é a minha visão? Aceitar Jesus, seguir ele. Tá, olha, tudo que vocês estão falando está incluído nisso aqui. Você vai ver, ó. Pega tudo, põe junto e é isso aqui. Bom, lembrando, né? Visão é os objetivos, né? Qual é a missão de Jesus para mim? Oro, aqui está errada aqui embaixo, tá? É João 17, assim, oro não apenas por eles, ele está orando pelos discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. Jesus está orando para Deus, está com os discípulos e diz, Senhor, eu estou orando não só por esses 12 que eu chamei para me seguir, mas eu estou orando por todos aqueles que vão ouvir de mim através deles e que vão me seguir. E eu me arrepio toda vez que eu falo desse verso, porque Jesus ali estava orando por mim. E você pode chegar na sua casa hoje, no seu momento de comunhão, ou amanhã, de madrugada, quando você chegar no teu lugar de comunhão, você diz assim, Senhor, obrigado porque o Senhor orou por mim. O Senhor pensou em mim. Obrigado, Senhor, porque lá naquele dia, quando o Senhor estava com os seus discípulos, o Senhor pensou no meu nome. E o Senhor orou por mim, intercedeu ao Pai por mim, para que eu seja. Então Jesus estava orando pelos outros discípulos que viriam através dos 12 discípulos. Por isso, qual é a visão de Jesus para mim? Se alguém quiser ser meu discípulo, isso é um chamado coletivo, tá? Para todo mundo. Ele chamou aqueles 12 e agora ele fez esse chamado para todos nós. Se você quer ser meu discípulo, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como vou morrer e me acompanhe. De novo, me siga. Ou seja, a primeira parte da visão de Jesus para mim é que eu seja o quê? Discípulo. É fácil ser discípulo? Ah, não é fácil. E não era fácil para eles. E não é para nós. Porque a gente pode pensar, né, de uma maneira romântica, seguir Jesus, ouvir a voz de Jesus, ver os milagres que Jesus fazia. Jesus era um maltrapilho. Todo mundo religioso era contra Jesus. Ele era quase que um contraventor da religião. Ninguém dos religiosos queria ser visto com Jesus. Pouquíssimos, o jovem rico, Nicodemos. Ser discípulo não é fácil. Ser discípulo requer entrega, né? Negação, doação. Agora pensa bem, se a visão de Jesus para você e para mim
é que você e eu sejamos discípulos. Ele está falando com você hoje, está falando comigo. Eu preciso que você seja discípulo, porque tem outros depois de você que também vão precisar ouvir. E as pessoas estão cheias de ouvir o povo falar. Aliás, é interessante, né? Quando surgiu o rádio, logo alguém pensou, né? Lá nos Estados Unidos, vários homens, aqui no Brasil, o mundo inteiro, vamos usar o rádio para pregar. E pronto, muitos pregaram pelo rádio, né? Até eu. Depois a TV, vamos usar a TV para pregar. Olha, até eu também. Aí veio a internet. Aí, até você. É ou não é? Todo mundo. Até nós, até eu, depois que não estou no rádio, na TV, posso continuar pregando pela internet. Aqui tem um monte de câmera apontado para nós, tem gente assistindo aí de tudo quanto é lugar, falando com a gente, ouvindo. Só que ao mesmo tempo que a gente pode dizer assim, a internet veio para pregar o evangelho, a internet veio para despregar o evangelho. É o mundo evangélico todinho brigando um contra o outro. Falando de doutrina, um acredita, outro não acredita. Aí você fala uma coisa, um monte de gente bota um monte de coisa xingando embaixo. E eu fico pensando o que as pessoas que ouvem pensam a respeito de nós cristãos. Às vezes dentro da mesma denominação, né? É batista falando contra batista, adventista, porque todo mundo agora tem o poder de falar, de reagir e dizer, você está falando besteira e mentira e tal. Meu Deus, dá até medo, né? De algumas reações de pessoas cristãs para defender, se sentem porta-voz de Deus para defender a sua religião. E ao invés da gente espalhar o evangelho ao mundo, espalhar o evangelho ao mundo é diferente. Aceitar o convite de Jesus para ser. Ser o quê? Discípulo, seguidor. De quem? De Jesus. É para sentar aos pés dele e entender o que de verdade é ser discípulo. Agora, qual é a visão de Jesus para mim? A parte 2, porque a primeira é que eu seja discípulo. E qual é a segunda? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, qual é a visão de Jesus para mim? Que eu seja discípulo e que eu faça discípulos. Bom, vamos perguntar de novo para nós? Por que eu venho à igreja? Porque a gente começou com essa pergunta, não foi? Por que você vem à igreja? Porque eu venho à igreja. A visão de Jesus é assim. Venha à igreja se você quiser ser discípulo e fazer discípulos. Como é que está o choque da realidade com a visão de Jesus dentro da tua vida, enquanto você está se perguntando? Porque a gente vem por muitos motivos. Nós somos a geração auditório, né? Eu venho para a igreja por um monte de motivos, porque eu me sinto bem, porque é legal, porque é bom. E eu me venho fechado para a igreja e saio para fora fechado também. E a gente é capaz de entrar e sair de igreja sem ninguém nem notar a presença da gente. Nós podemos montar uma recepção maravilhosa. As pessoas podem ser muito simpáticas quando você entra aqui e um te cumprimenta, você tem a sensação, uau, que igreja acolhedora, um monte de gente falou comigo. Aí você vem pela segunda vez. Aí você vem pela terceira vez. Aí você vem pela quarta e pela quinta. E você vê que o relacionamento não se aprofunda. Ele fica só aqui na superfície. Todo sábado você vai ser muito bem recebido. Como? Desse jeito. Todo mundo fala com você. Mas fala conversa superficial. Agora você imagina como é que seria o meu relacionamento com a minha mulher se a gente só falasse o superficial a vida inteira. Oi, bom dia, tudo bem? Igual a gente é recebido da igreja, não é? Tudo bem, como é que você passou a noite? Eu passei bem, eu estava do teu lado. E todo dia é isso, a conversa não sai disso. Que relacionamento sobrevive a isso? Né? Relacionamento nosso, uns com os outros.
Discípulo não, gente. Discípulo esfregava junto, vivia junto, dormia, acampava junto, acordava junto, comia a mesma coisa junto, brigava junto, desbrigava junto, ia aprendendo junto. Ser e fazer. É ser convidado e convidar. Isso é ser e fazer discípulo. Agora, qual é a missão de Jesus para mim? Como é que eu posso ser e fazer discípulo? Como? Qual é o método para ser e fazer discípulo? Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha, Jesus, olha, está muito claro isso aqui, hein? Ele deixou muito claro para a gente. Você pergunta assim, como eu posso ser e fazer discípulo? Jesus diz assim, quer saber? Fácil, vou dizer para você, palavra por palavra, letra por letra. Com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aí é uma palavra, aí é uma palavra com um significado tão amplo, que é difícil chegar no que significa amar de verdade, né? Quer ficar triste hoje? Hoje à tarde? Não? Bom, se você quiser, eu vou dar uma dica, tá? Pega a tua Bíblia, abre em 1 Coríntios 13 e antes de ler, você faz a pergunta assim, será que eu amo de verdade? Aí você lê 1 Coríntios, aí você vai ficar triste demais quando você lê. Porque é um texto que eu desvio dele de qualquer jeito, entendeu? Ai, meu pai do céu, eu vou fazer casamento, falar sobre amor. Primeiro, não vou ler isso aí, não, tá louco. Porque o amor não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, o amor tudo crê, tudo suporta, tudo sofre. Ixi, já fiquei pendurado, mas a lista é maior, mas já fiquei pendurado num monte de coisa aí já. Devendo, né? Para se relacionar com outra pessoa, você tem que perguntar todo dia, olhar para ela e dizer assim, espera aí, eu estou com ela por minha causa ou por causa dela? Né? Aí Jesus diz assim, sabe como é que as pessoas vão saber se vocês são meus discípulos? Se vocês amarem uns aos outros. Ele podia ter dito um monte de coisa, né? Ele podia dizer, olha, um monte de coisa. Mas ele disse, meus discípulos, eles vão saber se vocês amarem. Por quê? Por que ele está falando? Que é se você amar que os outros vão saber. Por quê? É porque tem tudo a ver com o caráter dele, né? Tudo a ver. Como é que você definiria Deus? Alguém pergunta, quem é Deus para você? Hã? Deus é amor. Está na ponta da língua, né? Quem não falou, pensou. Foi ou não foi? Deus é amor. E é mesmo. Deus é amor. É assim que a gente define Deus. E Deus tem um poder de síntese tão grande que ele diz assim, bom, como é que eu vou ensinar para o povo que vive antes de Jesus que eu sou amor? E que o meu caráter é amor? Como é que eu vou pegar todos os meus atributos e vou resumir de tal maneira que eles consigam fixar na mente o que é ser amor? Aí Deus sintetizou tudo e colocou em 10 mandamentos. Que poder de síntese tremendo. Nós, homens, nós complicamos muitas coisas, sabe? Por exemplo, na época de Jesus, os camaradas pegaram esses 10 aqui e transformaram em 613. Olha, o que Jesus sintetiza, a gente complica e multiplica. Mas por que 613? É porque os líderes tinham que explicar para as pessoas, né? Tipo assim, no sábado pode cortar grama? Não, isso é trabalho, está dizendo não trabalharás. Ah, bom, isso está claro, é verdade, não pode. Mas é o que eu estou perguntando por outro motivo, porque e se eu estiver andando em cima da grama no sábado e o meu pé for batendo na grama e for cortando a grama? Aí o líder religioso tem que responder, diz assim, peraí. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar uma regra. É proibido andar em cima da grama no sábado, para não cortar a grama, senão você vai estar trabalhando. Faz sentido isso? Aí a gente complica as coisas de Deus e multiplica. O que Deus resume, a gente multiplica e complica, né? Deus diz assim, quer saber o caráter de Deus? Está aí os 10 mandamentos, né?
Porque 4 deles falam de amar a Deus e os outros 4 falam de amar quem? Ao próximo. Por isso que Deus fez isso. Aí Jesus chegou e deixou mais claro, né? Aí um intérprete da lei, fariseu, chegou lá e disse assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus fala o quê? Amarás, o primeiro, amarás ao Senhor teu Deus, né? Todo teu coração, tua alma, teu entendimento. É o primeiro grande mandamento. E o segundo, que é semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A lei e os profetas são a Bíblia. Diz assim, a Bíblia só faz sentido se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você ama você mesmo. Só faz sentido assim. A lei depende toda disso e a Bíblia toda depende disso. Você pode saber um monte de coisa da Bíblia, saber verso de cor, você pode saber as histórias da Bíblia, mas se isso não fizer com que você ame a Deus, em primeiro lugar, e as pessoas do jeito que você ama você, não vai fazer sentido nenhum para quem escuta. E ninguém vai querer seguir você se você disser, vem, me segue. Ninguém vai querer ir atrás. O amor resume toda a lei. Então, como que eu vou ser e fazer discípulos, né? Como? Porque essa é a visão, ser e fazer. Como eu vou ser e fazer discípulos? Primeiro, amando a Deus, sobre todas as coisas. É por isso que ele está lá em cima no triângulo. Depois, amando ao próximo como eu amo a mim mesmo. E aqui já não pode esquecer disso, sabe? Porque nós cristãos, nós temos mania de esquecer o eu. Eu preciso me amar, entende? Você precisa se amar. E é por isso que tem tanta gente se relacionando de maneira errada. Ela apanha do marido, ele todo dia fala que ela não presta, que ela não é nada, todo dia ele abusa dela moralmente, às vezes fisicamente, sexualmente, mas ela continua com ele, porque ela ama mais a ele do que a ela mesma. Você é templo do Espírito. Se você permanece como uma pessoa que rebaixa você e abusa de você, você está amando mais ao outro do que você. E essa não é a medida. A medida é que você ame ao seu próximo como? Aprenda a amar a você mesmo e respeitar você. E aprenda a amar o seu próximo como você ama a você mesmo. Ele estabeleceu uma medida. E a outra coisa é o quê? É que o amor tem que ser expresso em atos, sabe? Não dá para dizer só eu te amo e não amar de verdade. Você pode mandar flor para tua mulher, você pode mandar vir um café da manhã no dia do aniversário de casamento, né? Agora ninguém manda mais aqueles carros com a mensagem. Ainda bem, né? Se você fizer isso, está terminado o negócio. Mas você pode fazer de tudo, se você não expressar em atos, se você não levar o lixo lá fora, se você não ajudar a lavar a louça, se você não compartilhar tudo. Não é eu te amo, você pode falar eu te amo, mas você não ama. Se você não estiver preocupado com ela, olhando para ela, cuidando das necessidades dela também, com carinho, com amor, com felicidade, não é eu te amo. Se você é pai, mas você não brinca de bola com teu filho, ele não vai entender o eu te amo, você entende? Ou de boneca com a tua filha, ela não vai entender eu te amo. Porque o amor tem que ser expresso em atos. E Deus fez isso. Olha o que ele diz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho. Porque o amor tem que ser expresso em atos. Deus amou, então ele deu. O Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir e dar. Servir e dar. Então, fica simples. O outro é amar o quê? Servir. Eu preciso amar a Deus, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, e eu preciso amar, servir. Esse é o como. Como é que eu posso me tornar discípulo e fazer discípulo? Amando a Deus, amando ao próximo como a mim mesmo e amando servir. E eu pergunto de novo, por que você vem à igreja? Qual é o teu objetivo? É isso aqui o teu objetivo? Amando a Deus em primeiro lugar, amando ao próximo como você ama você mesmo e amando servir. Olha,
Esse é um negócio que a gente deveria guardar na mente, no coração, e carregar com a gente todo dia, e todo dia se perguntar: tenho como objetivo, a minha luta é amar a Deus em primeiro lugar, amar o próximo como eu amo a mim mesmo, e amar, servir o meu próximo também? Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo. Porque se eu luto isso, sabe, eu posso tentar até me esforçar para amar o próximo e não conseguir. E eu também posso me esforçar, gostar de servir e não gostar, não conseguir. Se eu não tiver... Porque a única batalha que eu posso lutar é a da comunhão. Aí se eu busco Deus, Deus é que vai me fortalecer para isso. Qual é a visão e a missão da Igreja do Campolim? Hã? Isso é um negócio que tem que estar na cabeça, tem que ser tão fácil que até uma criança possa falar. A visão e a missão da Igreja do Campolim é ser e fazer discípulos, amando a Deus, ao próximo e amando servir. Qual é a visão e a missão da Igreja do Campolim? Ser e fazer discípulos, dá para decorar isso? É fácil? É difícil? Essa é a visão e a missão de Jesus para nós. É por isso que essa é a missão, a visão e a missão nossa. Por isso, eu quero dizer para você, essa igreja surgiu nessa base. A gente inaugurou em agosto passado, mas nós começamos a nos reunir em fevereiro, março, com um núcleo de 60 pessoas. Era para ter um treinamento de 3 meses, que durou 6 meses, porque a reforma aqui não acabava. Então nós tivemos tempo de ficar junto lá. E as bases dessa igreja são essas. Aí a gente inaugurou em agosto com 60. E dali para diante nunca conseguimos ter menos de 2 cultos. A gente tem em média 300 pessoas que vêm aqui todo final de semana. Então, de 60 que são esse núcleo, nós temos um monte de gente que são vocês. E nós precisamos que vocês saibam disso. Para vocês se unirem a nós nesse nosso desejo de ser isso. De que você sinta isso quando você vem aqui, entende? Porque se você dividir esses 60 iniciais em 2 grupos, vai estar 30 aqui e 30 no primeiro culto. E o resto de vocês não é. Aí nós entramos em agosto, a igreja tem que funcionar. Tem que funcionar som, louvor, banda, tem que funcionar a recepção, tem que funcionar as classes das crianças. E a gente corre o risco de a gente se tornar uma igreja onde nós arrumamos tantas coisas para o culto de sábado, são tantos trabalhos, que a gente se consome trabalhando para nós mesmos nos servirmos no sábado. E aí não faz sentido. Aí perdeu a missão e a visão e perdeu tudo. A nossa visão e a missão são a visão e a missão de Jesus. E é por isso que, a partir de agora, a gente vai compartilhando com vocês. E nós precisamos buscar cumprir o nosso DNA para realmente nós sermos e fazermos discípulos, né? Na prática, como é que a gente estabeleceu nessa igreja? Você ouviu o anúncio, você vai encontrar algumas coisas, né? Amar a Deus é quando eu estimulo a tua comunhão. E aqui na igreja você vem aos cultos, você tem o estudo da escola sabatina, que você leva a lição, você vê a gente botou o QR Code, você estuda em casa, você tem comunhão com Deus, fala com Ele, pede o Espírito Santo e o Espírito vai ajudar você. A ênfase na comunhão, né? Amar ao próximo, como é que a gente faz na prática? Estimula você, ajuda você, é através dos nossos pequenos grupos. Por isso que a gente diz, ó, o nosso culto é aqui no sábado, depois nós temos pequenos grupos, não é? Que são 9 hoje, se eu não me engano. A gente tem 120 membros aqui na igreja, mas tem 130 e poucas pessoas nos pequenos grupos. E esses cultos estão acontecendo nas casas. Por que é importante isso? Porque lá você deixou de ser um número. Lá você entra, eles sabem o teu nome, você vai ter alguém pastoreando você, um grupo de pessoas pastoreando você. E você vai ser chamado a pastorear alguém. Porque nesse modo,
Ninguém deixa de ser pastor. Eu sou pastor ou sou ovelha? Eu sou os dois. Eu sou pastor e eu sou ovelha. Eu preciso pastorear, mas eu preciso ser pastoreado também. Eu oro por você, mas eu preciso que você ore por mim também. Que você pense em mim como ser humano, nas falhas que eu tenho, nas dificuldades que eu tenho. Você é pastor ou é ovelha? Os dois. Os dois. Mas, em geral, se pensa aí como ovelha e aqui como pastor. Mas Jesus, quando chamou Pedro, primeiro diz assim, ó, vou fazer você pescador de homens. Pronto, já deu um trabalho para ele logo de cara. Aí o ministério dele foi assim, 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 até que afundou, negou Jesus 3 vezes. Jesus fez o quê? Foi lá e buscou ele de novo, diz assim, negou 3 vezes, agora você vai. Você me ama? Amo. Me ama? Amo. Reafirmar o seu amor por mim 3 vezes. E cada vez diz assim, pastoreia as minhas ovelhas. Pedro foi chamado para ser ovelha ou para ser pastor? Os dois. Os dois. Agora, quando eu venho na igreja achando que eu sou só ovelha, pronto. Eu gosto do Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes. Me leva junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Olha, é um salmo maravilhoso. A gente esquece que assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra dessa parte, nenhum caminhoneiro bota no caminhão lá atrás. Nunca vi. Só vi o começo do salmo, o fim não vai. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque numa mesa não tem jeito de continuar sendo inimigo, né? A gente come junto, a gente ri junto, a gente chora junto, né? E unge a minha cabeça com teu espírito. E aí o meu cálice transborda. Transborda para quê? Para sobrar? Para desperdiçar? Deus não desperdiça. Deus não desperdiça. Multiplicação dos pães. Jesus multiplicou o pão. Então, eles enchiam o cesto, iam lá. E o que eles faziam com o pão? Distribuíam. Aí eles voltavam. Agora, você imaginou se todos os pães que Jesus multiplicou, eles comessem, os 12? Não ia ficar um discípulo vivo. Eles tinham que distribuir para pegar mais. Distribuir para pegar mais. Aí você vem todo sábado aqui. O que você faz com o pão que você recebe? Você só come ou você distribui e volta para pegar mais? Ou todo sábado você vem e pega, e come. O que você faz? É porque a missão está lá fora, né? Não está aqui dentro. Essa semana eu lembrei, estou mandando fazer uma plaquinha para pôr lá naquela porta. Quando você passar por essa porta, você está entrando na missão. Daqui a pouco você vai ver uma plaquinha lá naquela porta. E como é que a gente estimula você a amar servir? Bom, agora você está começando a ver os ministérios aparecendo. Então, quando eu chego aqui e diz assim, olha pessoal, vai ter hoje à tarde um curso sobre finanças. Não é para você vir só. É para você trazer gente. É pensar no teu amigo. Puxa, quem que não está hoje atolado no cheque especial, no cartão de crédito? Como é que faz? Poxa, vou pensar no meu amigo, vou trazer também. Vamos lá, vai ter uma pessoa, e quem vai dar aula aqui é um especialista da área, né? Uma palestra dessa custa dinheiro. Vamos pensar nessa comunidade que está aqui ao redor. É para isso que nós estamos fazendo, entende? Não é só para alimentar a gente. Vai ter o outro que vai ser sobre acumular milha, né? A gente vai dar um negócio desse, por quê? Não sabe, porque você pode trazer seus amigos, você pode convidar pessoas, você pode discipular, você pode dizer, vem, me segue, vamos lá. Aí você vem aqui, o que é isso aqui? Que legal, poxa, você é tão legal e tal. Aqui tem culto sábado também, e etc e tal. Você entende? Aí você pode criar um ministério que você quiser, tá bom? Pensei num ministério
de andar de skate. Dá para fazer um ministério de andar de skate? Vai acontecer agora aí um negócio de um campeonato de futebol, sabe? Sabe qual é o objetivo dele? É o pessoal brigar para ganhar. Esse o objetivo. É esse ou não é? Não é. O objetivo é porque isso é um ministério. Entende? É convidar o outro para jogar bola, é convidar o outro para vir. Tudo tem um propósito na vida da gente. E o único propósito que tudo tem é ser e fazer discípulos através de amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo e amar servir. Eu tive um tempo atrás na Alemanha, né? E pregava toda noite durante uma semana numa igreja que tinha uns 50 membros. Alemanha, dificílimo, né? Dificílimo. E tinha uma moça que frequentava lá que ela não era da nossa religião. Brasileira, ela estava lá. Naquele final de semana, todas as igrejas alemãs daquela cidade, que eu não vou dizer o nome, mas todas as igrejas adventistas alemãs e de outras etnias se reuniram em um grande congresso. Eu preguei. O congresso reunindo todas as igrejas, tinha umas 400 pessoas. Pouquinha gente, numa cidade grande. A Alemanha é difícil. Aí tinha uma moça de outra igreja. Frequentou a noite toda, uma pessoa espiritual e tudo. E numa das noites eu disse assim, qual é o nome da tua igreja? A igreja tal. E quantos membros tem lá? Tem uns 800, mais ou menos. 800? E que percentual de jovens? 90%. Uau! Pergunta, como é que vocês fazem evangelismo? Eu disse, como assim evangelismo? É porque quando a gente fala em evangelismo, a gente já pensa numa série de, né? Vai ser os sábados à tarde, vai ser domingo à noite, uma série de evangelismo, alguém pregando e o povo. Como assim evangelismo? Como é que vocês falam de Jesus para as outras pessoas? Como é que vocês mostram Jesus? Não, a gente convida para jogar vôlei, para jogar bola. Aí a gente convida para o churrasco, e aí a gente convida para o PG, e aí do PG eles vêm para a igreja. É assim. Uau! Como a gente tem para aprender, não é verdade? Então, essa igreja está montada assim. E agora já tem o estímulo para você buscar a Deus, né? Tem até uma classe bíblica de domingo aqui, né? Não pense que a gente está estudando, a gente está indo fundo em coisas muito legais, né? É o momento para você trazer alguém também. Mas o amar ao próximo como a mim mesmo, né? E o amar servir agora os ministérios. Pode pensar num ministério. Eu cheguei para ser pastor da Igreja Central de Curitiba, uma igreja onde cabiam 2.300 pessoas lá. Lá tem umas galerias que são maiores do que essa igreja toda aqui, né? E aí eu cheguei e eu falava com Deus, Senhor, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei o que fazer. Não tenho ideia. Como fazer esse negócio funcionar, de a gente ser discípulo? Como é que pode fazer? É muito grande. E aí eu tinha um pastor auxiliar, jovem, que ele era uma turbina, assim, né? O camarada era turbinado. Aí ele, pastor, qual é o plano para a igreja? E eu dizia, calma, não chegou o momento ainda. Mas é porque eu não sabia o que falar, né? 5 meses, 6 meses, pastor, qual é o plano? Calma, ainda não chegou o momento, deixa. 10 meses já estava frustrado comigo. Pastor, eu digo, eu não falei porque eu não sei. Mas como? Eu não sei o que fazer. Estou perguntando para Deus desde o começo do ano, eu só estou levando o que tem aqui. Entende? Mas e daí? Eu digo, e daí? Não pergunto para mim, pergunto para Deus, não falou ainda, né? Aí quando foi no fim do ano, assim, Deus, nossa, iluminou, né? E aí foi. E aí, naquele período, surgiram lá 36 ministérios. Mas o outro pastor que veio depois de mim, ele foi muito melhor que eu. Ele elevou aquilo para 90 e tantos ministérios. E era um monte de coisa funcionando, servindo as pessoas, entende? Gente, isso são mecanismos que a gente põe na igreja para te estimular. Para te estimular. Porque era a vida de Jesus assim. Quando Jesus dizia, vem e me segue, para quê?
Eles viam Jesus ter comunhão com Deus todo dia, colocar Deus em primeiro lugar. Eles viam Jesus como ele amava o próximo, como ele servia ao próximo. Era isso. E é só para isso que Jesus chama a gente, sabe? Só para isso. Porque ele diz assim, com isso saberão que vocês são meus discípulos. Se tiver amor. Amor é a plenitude do caráter de Deus. Deus é amor. Quer ser igual a Deus? Amor. Amor e amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor ao serviço. Você está convidado, estimulado a seguir nessa missão, para que a gente seja sal e luz. Para que Jesus faça diferença na nossa vida e a nossa faça diferença na vida das outras pessoas. Dentro da tua casa, com a tua família, com a tua esposa. Serviço, amor e serviço. Vamos pensar pela última vez aqui? Nossa missão e visão da Igreja do Campolim. Ser e fazer discípulos. Amando a Deus, amando ao próximo, como a mim mesmo, e amando servir. Feche os olhos. Deus amado. Senhor, nós precisamos do Seu Espírito nos motivando, nos impulsionando, Pai. Nós queremos, como igreja, fazer a diferença, mas para isso nós precisamos individualmente fazer a diferença, Pai. Que quem entra aqui, Senhor, não fique na superficialidade. Que seja convidado também para servir. Que nós sejamos, Pai, um grupo de pessoas que tem como objetivo manifestar o pleno amor de Deus nas suas vidas. Por favor, Senhor, nós não somos capazes, mas o Senhor é todo poderoso para operar isso em nós. E nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.